Olá, pessoal. Eu sou Jennifer e esse é o canal Em Debate, Gênero e Relações Internacionais. E hoje estou muito feliz que eu estou com a minha amiga, Adriane Linhares, que é formada em artes visuais. Ela também tem mestrado em comunicação e linguagens. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa dela de doutorado, que atualmente ela está fazendo na Universidade de Lisboa. Então, Adriane, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar vindo aqui no canal. A gente já tentou várias vezes, né, marcar, mas pela correria não deu certo. Então, seja bem-vinda, Adri. Muito obrigada, Jennifer. Que honra, né, a minha receber esse convite para participar aqui do seu canal, que eu acompanho. Eu sou uma espectadora voraz do teu canal, você sabe disso. A gente compartilha esse amor aqui pelas causas, né, pela contemporaneidade sendo construída de uma maneira mais legal, mais justa para todo mundo. E quando você me chamou, assim, para mim foi uma honra. Imagina. A gente é amiga há muito tempo e estava na hora já da gente começar a Sim, conversar sobre as nossas pesquisas, né? E com acho que vai certeza. ser muito legal. Então, Adri, eu queria que você falasse então um pouquinho a respeito da tua pesquisa, né, que é a sua pesquisa de doutorado, que é sobre o gótico. Então, como é que começou essa pesquisa, o seu interesse sobre esse tema? Então, as pessoas me perguntam bastante isso, né? Da onde veio esse interesse? E eu até costumo brincar com as pessoas que esse interesse começou quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, né? Porque eu estava em casa e eu gostava de ficar acordada até tarde. Eu puxei meu pai, assim, meio notívaga, e ia passar bem tarde da noite o filme O Morro dos Ventos Uivantes. E eu era muito pequena para entender o que era o Morro dos Ventos Uivantes, mas eu me lembro que aquele título ficou assim no meu coração e eu tive que assistir. E não era um filme para uma criancinha, mas enfim, eu acho que ali algumas questões começaram a se desenrolar dentro, né, daquela cabecinha de criança, porque eu até comento com as pessoas que você não precisa saber sobre o gótico para se encantar com ele, como você não precisa se encantar com a arte tendo um repertório que você leu antes sobre algum quadro, sobre algum livro. A arte, ela encanta e ela já conta coisas para você se você estiver aberto para ela. E eu até estou brincando aqui com essa história do Morro dos Ventos Uivantes. Eu estou com uma edição bem antiga aqui, né? E essa semana eu acabei comprando o segundo livro que eu tenho do Morro dos Ventos Uivantes, porque eu precisava muito saber de dados sobre essa pesquisa, que me encanta desde então. Quando eu fiz a faculdade de artes visuais, a gente conversava muito sobre uma área da filosofia da arte chamada estética. E a estética fala sobre as questões visuais, símbolos, cores, formas geométricas, mas ela também fala do que elas significam e de como que elas nos impactam, né? Todos esses elementos visuais, todas essas linguagens, como que elas trazem impacto para nós. E daí eu pensei em fazer alguma coisa dentro do meu mestrado que fosse alinhado com essa estética mais gótica, que afinal de contas tinha me acompanhado a vida inteira, e eu realmente gosto bastante dessa cena mais gótica, né? Dessas subculturas também denominadas de gótica dentro do que a gente vê hoje o contemporâneo, e que tem música, que tem a ver com as bandas ali, The Cure, post-punk, o próprio punk e aquilo que a gente chama de dark. Então, comecei a pesquisar o que era o dark, que a gente convenciona chamar de estética dark, tudo aquilo que se relaciona com o gótico dentro de uma linguagem. E nessa, eu era apaixonada pelo Tim Burton, né, por toda a obra que ele construiu, e como eu tinha assistido o filme Edward Mãos de Tesoura, e me encantado com aquele vestuário, com aquele entorno que ele vivia, né, Jennifer, aquela sociedade certinha, e de repente chega aquela figura com aquele cabelo enorme, que hoje a gente sabe que se relaciona até com a mitologia, eu falei, eu vou ter que estudar isso. E eu tive a felicidade de ter um professor maravilhoso, que é o Rubens Portela, de estética, que falou para mim, vai, Adri, vai fazer mestrado. Na época, a coordenadora do curso de arte, que era a professora Josélia,
também falou, vai fazer. E eu falei, será que eu posso estudar a estética dark, achando que alguém ia dizer não? E no fim, eles falaram, nossa, você tem que estudar isso porque existem poucas pesquisas no Brasil nesse campo. E eu comecei a estudar o que era esse gótico para perceber que ele se relaciona com a simpatia pelo oprimido, pelas minorias e pelas causas sociais. Uhum. Nossa, muito interessante. E daí, quando eu cheguei no doutorado, eu continuei essa pesquisa dessa forma, né, aliando toda a linguagem do gótico nas questões de vestuário e de design, que afinal de contas foram despertadas lá pelo Edward Mãos de Tesoura. Eu devo bastante coisa a essa figura. Muito legal esse Figura filme. Eu lembro ficcional. desse filme também ter me impactado, e não só o filme que você citou, mas também com relação ao livro, né? O dos Ventos Uivantes é um livro assim clássico, que acho que todos, né, deveriam ler. Foi um dos livros assim para mim até hoje também que me impactou. Adorei esse livro, um dos primeiros livros de literatura que eu acabei lendo, então muito bacana. Não só o livro, mas também depois o filme, mas é claro que sempre o livro é sempre melhor, né? Então, muito bacana, né, essa tua pesquisa. E eu acho que já que você falou sobre a questão das minorias, eu acho que tem a ver um pouco também de a gente pensar, né, na questão do feminismo com relação às mulheres, né, um pouco nesse sentido. Nossa, tem tudo a ver, Jennifer, porque, na verdade, o Morro dos Ventos Uivantes, quando ele foi escrito pela Emily Brontë, a gente tem aqui um impacto muito grande pelo fato de ter sido escrito por uma mulher, né? Mas antes disso, uma outra grande mulher, uma mulher que todo mundo já ouviu falar, que é a Mary Shelley, escreveu uma obra ainda mais, né, impactante, porque foi por causa dessa obra que você também tem em casa, né, Jennifer? Que todo esse impacto da mulher na literatura começou a acontecer. E assim como a Mary Shelley, a Emily Brontë também publicou o livro com um pseudônimo masculino, e porque era muito difícil para as mulheres se posicionarem ou terem algum espaço. E a Mary Shelley tinha sido precedida pela mãe dela. Então pensa assim o que é a felicidade de você ainda ter uma mãe feminista também, que é a Mary Wollstonecraft. E eu estou aqui fazendo um merchandising aqui de alguns livros, gente, alguns livros aqui que são sensacionais. Esses livros são da Dark Side, que é uma editora, tá vendo, ó, especializada no mundo dark, para vocês verem que tem uma brecha muito grande também de mercado e de negócios, né, dentro dessa estética, assim como outros editores que eu vou citar aqui. Mas o que é mais legal é pensar assim, que por causa dessas mulheres, hoje nós votamos, hoje nós escolhemos com quem e se queremos, né, compartilhar a vida, se a gente quer ser proprietário de alguma coisa, um imóvel, um gato, um cachorro, isso não era permitido para nós por lei, na época que essas mulheres começaram a atuar por meio da literatura como uma forma de expressão e também como uma forma de chamado. E se a gente for pensar aqui, isso era século XIX, então 1800 e alguma coisa, a gente sinaliza ali que as mulheres, e não faz tanto tempo assim, não tinham direitos igualitários, né, aos homens. E a gente comenta isso de maneira nenhuma, assim, querendo dizer que um deveria ser mais importante do que o outro nesse momento. O que a gente quer exatamente é refletir sobre a felicidade de todos os gêneros, né? E de que eles sejam, na verdade, partícipes de uma sociedade. E era o que era sinalizado pelo Frankenstein. Essa figura, né, toda costurada do Frankenstein, um monstro, né? Que na verdade a gente chama de Frankenstein aqui com carinho, né? O Frank, mas era o nome do médico. Ele chega para contar, né, por meio de uma literatura fantástica para as pessoas que a vida tinha sido produzida por um homem, que a vida era uma vida artificial, porque ele era feito, né, de pedaços, fragmentos de corpos. E numa metáfora indo um pouquinho mais além, esses fragmentos de corpos, cada um representa uma fatia da sociedade, sendo representada e não sendo aceita pela
Então, o Frank, né, na verdade, a criatura, como ela é descrita no livro, ela vem sinalizar de uma maneira, sim, horripilante, por vezes cheia de suspense, mas também muito poética, sobre essas minorias, das quais as mulheres são apenas uma, né? E a gente tem muitas ali. E a Mary Shelley era uma figura incrível, e é verdade mesmo aquela história que as pessoas me perguntam, né? É verdade que eles fizeram uma aposta? Sim, é verdade. Ela, o marido, o poeta Percy e o Lord Byron fizeram mesmo uma aposta num castelo, numa noite escura e tempestuosa, né, como diz o clichê, para ver quem escreveria a história mais tocante e horripilante de todas. Mas de maneira nenhuma isso foi um desafio fútil. Até porque era uma coisa muito cheia de emoções com a qual esses artistas estavam lidando. Então, a gente tem que agradecer a eles, né? E acho que até a questão do Frankenstein, né, que a gente até conversou, né, tem muito a ver antes sobre isso, tem muito a ver sobre essa questão de como se sentir como se fosse uma outsider, né? De como não se inserir dentro de uma sociedade, e querendo ou não, também pode ser a figura da mulher, né, em muitos sentidos. Então, tem muito a ver. E o mais incrível disso é que pena que eu não estou com o livro agora, mas eu tenho o livro também da Mary Wollstonecraft, que ela é assim a precursora dentro do feminismo também, que trata sobre essa questão que você mesmo falou, né? Essa reivindicação sobre os direitos das mulheres. Ela foi assim muito à frente do seu tempo. Eu sempre falo dela quando eu falo sobre a história do feminismo, eu não tenho esse livro, mas já sei que eu vou comprar. Mas você vai me emprestar outro. É fantástica a história que ela fala assim sobre até a questão de como você pensar no prazer também feminino. Porque o que se tinha na época é que a mulher ela era uma propriedade dos homens, né? Então a questão era de que ela não poderia sentir prazer, né, no casamento. Então o homem tinha que tratar mal a mulher, considerar como uma mercadoria, como produto. A questão do dote, né? E também a questão que ela discute muito a questão do prazer no sexo. Então isso é muito revolucionário nesta época, né? Muito revolucionário e muito importante pensar que isso era visto como um tabu, né? Isso, e você exatamente. falou isso, Jennifer, adorei que você disse, porque isso me lembrou uma música do Arnaldo Antunes, que ele fala assim, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Diversão e arte para qualquer parte, diversão, balé, como a vida quer. Porque o prazer e a felicidade são também necessidades básicas, né? Então, é muito importante isso que você trouxe, assim, eu acho que essa poética toda que envolve a questão dos direitos, ela inclui o direito ao prazer e à felicidade, é isso mesmo. E uma outra coisa também que você falou, que eu acho que é importante a gente comentar, né? Eu já até comentei isso no canal já algumas vezes, que o feminismo, ele é justamente isso que você falou, Ari. É a busca justamente por uma igualdade de direitos, né? Não é essa coisa, vamos acabar com, né? Vamos dominar o mundo, vamos tomar conta. A busca é muitas vezes por igualdade de direitos, né? Assim, não é um se sobressair sobre o outro, mas a busca é conquistar direitos iguais e não existir essas desigualdades que a gente sabe que existe na nossa sociedade. Mas já que, né? Não sei se quer comentar também alguma coisa. Não, é muito legal que você trouxe isso, porque como a gente pensa nessas questões, né, de um mundo onde haja essa igualdade de direitos, só me lembrei aqui de contar um pouquinho para vocês sobre essa questão dos espectros, fantasmas, vampiros, e o Frank, né, que é associado tudo ao Halloween, e que é, na verdade, meu feriado favorito. E também o Natal, eu adoro o Natal também. Mas, assim, é pensar que essas figuras, elas representam esse desejo, dentro dos estudos do gótico, como um desejo de escapismo. E quando a gente sonha, nem sempre a gente sonha com coisas agradáveis, né? Então, assim, nos estudos lá do Freud, do Jung, que também falavam sobre o prazer feminino, eles analisam, e essa é uma parte da minha pesquisa, os desejos e pulsões que temos. Nem sempre os desejos bons, mas todas as pulsões devem ser consideradas como algo que está dentro de nós, né? Tipo, por que estou sonhando com isso?
por que de repente estou sonhando com monstros? Então, no gótico, essas criaturas, elas simbolizam um pouco esse assombro que a gente tem quando a gente se conhece e a gente vê que tem algo que o nosso inconsciente está sinalizando para nós, como, por exemplo, uma necessidade de mudança. E essa necessidade de mudança pode ser nossa, interna, ou pode ser social, e pode ser sociocultural. E eu posso querer mostrar isso para as pessoas. Então, eu vou mostrar isso para as pessoas por meio de uma camiseta. Hoje eu estou aqui, ó, com a camiseta do Bowie, que nós estamos na semana em que a gente teve o aniversário tanto do mestre, né, quanto do falecimento dele. E ele tem uma relação bem grande com essas questões de causas das minorias, por meio das letras e por meio das performances, da androginia, que é uma questão que foi muito, muito impactante, tanto nos estudos de gênero, quanto na maneira como as pessoas se comportam hoje, e no respeito à diversidade, que também é um dos pontos que o gótico estuda. Tem uma autora muito legal, que eu queria dividir com vocês, que é a Westergaard, que fala bastante sobre essas questões de diversidade e gótico. E então essas figuras representam isso que você disse, Jennifer. E isso é muito... É por isso que existem esses monstros, né? E hoje o gótico se relaciona bastante com a tecnologia, os hologramas, né? Essas coisas assim. E eu acho que daí já com isso, a gente não pode deixar de comentar, que eu acho que a tua pesquisa também vai nesse sentido, né? Especificamente em analisar esse contexto em Curitiba, né? Nós temos lá o Zumbi Walk, que é uma coisa super famosa em Curitiba, que, né, começou de uma forma muito modesta e hoje, assim, é uma coisa que repercute não só para o Brasil inteiro, mas para outros países, vindo para, né, pessoas vindo para Curitiba. Queria que você falasse um pouco também sobre essa questão, né, de Curitiba ser, né, também uma cidade muito caracterizada por esse contexto. É verdade. A gente viu, assim, com o passar dos anos, o Carnaval Dark, que a gente acaba chamando de Carnaval Dark, em Curitiba, como algo que foi crescendo, né? Começou com 60, 70 pessoas e hoje, de repente, tem, sabe Deus quantas mil pessoas lotando a Praça Tiradentes aqui em Curitiba. Quem não conhece ainda, venha conhecer o Paço da Liberdade, fazendo uma parada, né, na cidade, e a cidade se veste de negro. Então, assim, a gente brinca, né? Essa é uma das metáforas também de se vestir de negro, porque o negro é uma cor que representa os mistérios, o desconhecido, o luto, mas o luto também significa transformação, né? Porque, na verdade, a gente morre, sente aquela morte e pensa que talvez haja um afterlife, né? Então, ficcionalmente ou não, existe essa coisa instigante sobre o outro mundo. E o Carnaval Dark, ele é, em Curitiba, por meio da Zombie Walk, especificamente, um desfile de monstros. Então, criaturas ficcionais, como essas que a gente estava conversando, e outras bem específicas de filme, né? O Palhaço It, né? O Hellraiser, né? Pinhead, fantasmas específicos, começam a ser representados por famílias, crianças, idade que tem assim uma característica de registrar assim praticamente nada de violência. E é muito legal ter esse dado em mãos, né? Eu conheço as pessoas que organizam esse carnaval e eles estão de parabéns, né? A Flávia Nogueira, o Rui Pacheco, Doca Soares, que sempre estiveram envolvidos, né, em manter esse carnaval sem lucro nenhum, mas ele gerou, né, um impacto enorme na economia da cidade e também de perceber que as pessoas simpatizavam com isso e começaram a participar espontaneamente do carnaval. Tanto que esse carnaval, no começo gerava assim uma inquietação, mas Curitiba não gosta de samba? E o samba acontecia sempre uma semana antes. Bom, já que a cidade é mais dark mesmo, né? Gosta de subculturas, e esse seria um dos motivos, porque aqui a gente tem uma cena musical underground bem importante, né? Uma cena que acontece, ou hoje espera para acontecer, né? Por causa da pandemia,
mas uma cena que reúne bandas autorais, de estilo punk, post-punk, dark, gótico, electronic dark e psychobilly, que eu já vou falar um pouquinho, e outras vertentes, e essas bandas, elas são bem características desse impacto da cultura gótica, que veio lá de poetas como Edgar Allan Poe e todos esses escritores, né, Horace Walpole, que tinham esse imaginário sombrio e que Curitiba, por algum motivo, acabou abraçando. Talvez porque seja frio, talvez porque chove bastante, né? O pessoal compara bastante Curitiba com Seattle, né? Que foi a cidade ali onde o grunge eclodiu também. O grunge é também uma manifestação muito psicológica, com letras muito profundas. E o que acontece é que Curitiba abraçou também o samba. Então, o samba acontecia como pré-carnaval, e por causa da movimentação econômica da cidade e da Zombie Walk ser tão impactante, outras coisas também começaram a ter impacto na cidade, e hoje o samba também é muito presente aqui durante o carnaval, assim como Psycho Carnival, que é um festival de carnaval psychobilly com as bandas underground. Eu estou estudando isso em Curitiba, porque como a gente tem, né, um impacto na vestimenta, meu doutorado é em design, então eu vou pegar aquilo que a gente chama de cultural studies, que são os estudos culturais, que tem a moda como identidade, o design como identidade, e as artes visuais como que elas nos representam hoje, né, pegando essa estética dark como fio condutor. E daí, nessa, eu comecei a pensar, será que aqui a gente tem alguma simbologia, alguma vestimenta, já que nós temos as nações nativo-americanas, né, das quais eu sou uma orgulhosa descendente, embora não pareça, tenho sangue de índio e de polaco, e de mais muitas outras coisas, todos esses estilos, etnias, nos formam, né? Então, socioculturalmente, fui atrás disso, né? Em Curitiba, será que a gente tem um impacto dessas nações indígenas? Porque a gente descobriu, por meio da pesquisa, que existe um impacto do gótico muito grande na América Latina, em especial no México, que a gente já conversou bastante sobre isso, né, Jennifer? Ambas amamos aqui as calaveiras mexicanas e tudo. Uhum. Então, a gente começou a ver de onde vem essa cultura mexicana, o quanto ela está refletida também dentro de uma questão cultural no mundo latino, e do quanto ela pegou também das nações nativas ali, antigas, né? Maias, astecas, incas, enfim, e dos nossos índios aqui. Então, a gente está fazendo esse fio condutor do gótico latino-americano, na verdade. Uhum. E nessa eu já sugiro para vocês a série Penny Dreadful, que é a maravilhosa série, né? A primeira temporada é incrível, vai falar sobre esses seres fantásticos, ficcionais, que a gente ama tanto. E a segunda temporada vai falar sobre o universo de Los Angeles, né? E todas essas tribos culturais lutando por poder e ou por sobrevivência. E o gótico latino-americano está lá. Uhum, essa série é fantástica. Até agradeço você ter me indicado, porque realmente mostra muito isso, né? Essa questão cultural latino-americana, né? E a representação, né, disso é fantástico. Então, eu recomendo também muito que assistam essa série. E você que tem esse canal incrível sobre política, é muito legal ver como essas questões políticas que são refletidas, né, ficcionalmente na série, elas falam sobre a nossa realidade e, inclusive, sobre a nossa realidade hoje, né, com todas essas inquietações que a gente está vivendo, né, Jennifer? Sim, verdade. E temos aí bastante assunto no canal, inclusive, que tem debatido sobre isso. Sobre política, né? Política brasileira, política externa brasileira, política também com relação aos Estados Unidos. A gente tenta acompanhar aí, embora seja, né? Cada assunto aí cada vez mais complexo. Então, obrigada. É um plot twist atrás do outro, né? Então já nem começou 2021, a gente já tem, né?
já acontecendo algumas coisas aí que tenham um impacto, né, bastante significativo Exatamente. também, né? Então, É Adri, isso mesmo, meu Deus. obrigada, então, né, por estar participando. Adorei sobre a sua pesquisa. Você sabe que eu sou sua fã também. Tenho aí, né? Ah, eu que sou sua fã. Imagina, eu sempre. Como nós somos de áreas muito diferentes, eu acho que é essa troca, né, Adi? A gente vai trocando essas informações e eu tenho certeza, né, que a gente já tem aí algumas ideias aí, né, de fazer alguns projetos e tomara que nesse ano aí a gente consiga fazer esses projetos que eu acho que vai ser sensacional. E eu tenho certeza que assim, né, toda a sua pesquisa é extremamente importante. Já falei isso para você, né? Realmente tem muita coisa, muito pouco produzido sobre, academicamente falando, sobre a questão do gótico, e como é importante a gente relacionar isso, né, com a questão das minorias, como você mesmo falou, né? Que existe muito estereótipo ainda por trás disso, né? Sim, eu até queria dividir com vocês algo aqui. Eu vou sair da câmera só um pouquinho. Uhum. Pronto, voltei. Momento verdade aqui no canal, né? Quando a gente tem que sair para fazer alguma coisa. Mas é assim, a próxima vez que a gente olhar, né? Que vocês olharem uma boneca como essa, ó, que é uma Monster High, que é uma Monster High Frankenstein, e que ela vai falar um pouquinho sobre essas costuras aqui, ó, falando sobre a mulher, que é uma mulher também, que se costura dia a dia para se construir como uma mulher nova e com direitos e vontades, como todo ser humano deveria ser, e prazeres, né, como você salientou também, olhar esse cara, saber que tem uma metáfora ali de uma atividade, né, ser uma minoria e vir uma maioria, construindo mudanças no mundo que a gente vive, né? Uhum. E eu queria agradecer aqui a todas as pesquisadoras que existem, as que eu conheço e as que eu não conheço ainda, em especial aqui a minha orientadora do mestrado, que é a professora Sandra Fischer, a Adriana Amaral, que foi a minha mentora também nesse processo, e hoje a minha orientadora lá em Portugal, que é a professora Maria João, e o professor João Pernão, que me orienta sobre cor também. Então, essas pessoas estão construindo com a gente e, de alguma forma, acreditaram nessas pesquisas como algo relevante. E isso é muito importante, que as pessoas entendam o quanto as teorias elas constroem o mundo palpável, né? Mais ou menos isso. Certeza. Ai, Jennifer, e o teu canal eu nem falo, porque eu sou muito fã. Ele está crescendo muito, parabéns. Muito legal mesmo. Eu que agradeço e agradeço aí todo o apoio também nesse processo. E esse contexto também sobre, né, essas discussões sobre o assunto e a gente acreditar também que a discussão acadêmica ela é muito importante, né? Porque nós estamos presenciando justamente isso, né? A necessidade de se controlar a pandemia, né? Então, não existe algo nesse sentido, a vacina ou a cura, se não houver estudos científicos, né? Então, a gente sempre tem que promover e reconhecer todas essas pesquisas que você sabe, né? A gente sabe que como é duro, né? São noites mal dormidas, né? Insônia, quando todo mundo está lá, né? Você está lá escrevendo. Eu sei que, né? O doutorado não é uma coisa fácil, nem o mestrado, enfim, né? Nem a graduação. Toda essa questão é importante. É isso mesmo. Então, obrigada, Adri, mais uma vez. Muito obrigada. Adorei a sua fala. E que, né, esteja aí, né, assim, desejo muito sucesso na tua pesquisa e assim que você terminar, nos avise para que a gente possa, né, continuar essa conversa e você falar sobre a sua tese, enfim, né, e mostrar Enfim, fotos, né? enfim. Vamos nos recortes, né? A gente Vamos. quer fazer aqui projetos sobre o gótico e o feminismo, o gótico e a diversidade. A gente vai fazer algumas fatias de pesquisa
pesquisa até a gente chegar lá, mas eu vou te contando sim. Sim, E você daí é a minha convidada para ser a minha entrevistada aqui, né? opa, Dentro dessa minha tese. Já está claro. intimada aqui online, gente. A As Jennifer não nossas... sabia, tá, gente? Mas É, ela está na minha lista de entrevistadas, entrevistandas, né? uhum. As É isso. collabs, que Muito são obrigada, extremamente Jennifer. importantes. Os colados, isso mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí, né, de ativar as notificações do canal, se inscrever, compartilhar, né, com os seus, né, amigues. E até a próxima. Espero aí que a gente possa ainda fazer muitas coisas aí, né, no canal e com certeza chamar aqui mais vezes a Adri. E, pessoal, só para dar um tchau, então, se vocês têm, assim, autores para me indicar e sugestões, né, críticas construtivas, eu estou super aberta a receber todos esses comentários aqui via o canal da Jennifer e, sim, estou super aberta a receber essas interferências positivas e construtivas de vocês. Muito obrigada, Jennifer. Imagina. Até mais. É isso, então. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.